7 horas 30 minutos, 7 horas 30 minutos, bom dia, good morning. Entendeu? Pede pra falar mais 3 coisas aí. I beg your pardon. Atenção de you. Nice to meet you. Hein? Tá. I'll be back. Essa eu aprendi com o Schwarzenegger. Britânico. Não tem que... Bom dia, minha gente, bom dia, tô de volta. Esta é a Band News FM, eu sou Ricardinho Boechat, vamos ficar juntos aí. Até agora vocês estavam ficando até às 9 da manhã, que isso aqui funciona igual um trem inglês quando eu não tô aqui. Quando eu tô, aí descarrila, aquela esculhambação. Então vamos até 9 qualquer coisa, seja lá, até onde durar. Bom dia, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Fortaleza, João Pessoa. Que mais? Orlando, claro, isso. Orlando, nossos brazucas na Flórida. Bom dia a todos vocês também que nos acompanham de outros estados, de outros países, de outras regiões, de outros continentes. Muito obrigado por seu carinho, por sua amizade, por suas mensagens. Muito obrigado aí, recebi muitas mensagens enquanto estive nesta viagem de trabalho aos Estados Unidos, mais especificamente a Las Vegas. Ô, Rico Boechat, por lá não? Rapaz, deixa eu te contar, eu não joguei nada. Para ser absolutamente honesto, a hora que a minha doce Verusca deu uma bobeada lá, foi pegar um café no saguão do hotel, eu peguei uma nota de $5 e enfiei numa maquininha colorida daquela, mas era tudo em inglês, eu não sabia o que eu fazia. Ela voltou e eu com medo de levar uma bronca, que ela não gosta de jogo. Aí deixei a nota de $5, uma contribuição minha para os fundos turísticos de Las Vegas. Deixa eu mandar também um good morning aqui pro nosso Luiz Megali, para toda a equipe do Café com Jornal. Bom dia para vocês, muita saudade, é bom revê-los aí, essa sorridente equipe do Café com Jornal, elegante. Um abraço também pro nosso Rafael Colombo e para toda a equipe do Band News TV. Você sintonizando agora o Band News TV ou o jornal Café com Jornal na TV Bandeirantes, você tem as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Na minha ausência também botaram mais uma câmera aqui. O nosso chefe supremo aqui, o Bruno Venditti, disse que é para o Facebook. Então também pelo Facebook da Band News FM você acompanha agora as imagens e também o áudio aqui da Band News FM neste horário. Quando entra o horário de intervalo, que é quando a gente briga, a gente faz maluquice, aí o som corta. Vocês só vão ver as imagens assim e tal, mas não tem som. Isso só no Facebook. E aí pronto, você pode sintonizar o Facebook, a Band News FM, a TV Bandeirantes, o Band News TV, que você vai ter as imagens e o som aqui dos estúdios da Band News FM neste horário da manhã. Muito obrigado por seu carinho. Nosso WhatsApp é o 999-592-100, 999-592-100, e o nosso endereço eletrônico é o ouvinte@bandnewsfm.com.br. Minha gente, o Brasil ficou animado aí nesse período em que eu estive fora. Foi ótimo. Normalmente eu volto e digo, mas não mudou nada, as coisas estão meio modorrentas e tal, bababá. Mas nesse período em que eu viajei, coisas importantes, né, aconteceram, né? Prenderam Eduardo Cunha, né, uma prisão que já era, comentei aqui com o Barão, falando com a Mônica Bergamo e com o Barão na quinta-feira, né, o surpreendente da prisão foi que tenha demorado tanto, mas mesmo assim, mesmo sendo algo que já se esperava há muito tempo, sempre é uma notícia que impacta, e agora a expectativa, como todo mundo sabe, está acompanhando, é saber até onde vai a eventual disposição de Eduardo Cunha de fazer uma delação premiada, e por outro lado, até onde vai a disposição do Ministério Público Federal de Curitiba de aceitar essa delação barato, porque não vai ser barato para ele, não vai ser, pelo muito que ele ousou, pelo muito que demorou e pelo muito que fez, principalmente, pelo muito que tem a revelar. Então, as expectativas, aliás, essa expectativa foi dada aqui já com alguns meses de antecedência, de que o Ministério Público, na negociação da delação premiada, se porventura ocorrer esta negociação com Eduardo Cunha, não vai cobrar um pedágio barato, não. Eduardo Cunha vai ter que pagar um pedágio à altura de sua biografia nessa delação premiada, se vier a fazê-la. Esta foi a notícia de maior impacto aí nesse período que eu tive fora. Mas mesmo assim, além das outras muitas coisas que aconteceram, a Polícia do Senado finalmente
finalmente, né, chegaram lá na polícia do Senado, do Congresso, aquela excrescência, né? Ah, mas está na Constituição. Bom, vai, então tá legal. Então, já que está na Constituição, não se pode dizer que é uma excrescência. Então tá. Então aquela catedral, aquela coisa maravilhosa, né? O seguinte, aquilo é uma milícia, cara. Aquilo não presta serviço à sociedade. Como é que pode ter uma polícia privativa de senador e de deputado? Custando ao cidadão que está fora do Congresso o que custa aquela organização. Ah, não, mas está prevista, funciona, está em acordo da lei, não sei o quê. Bom, e daí? Eu posso olhar para uma lei, como posso olhar para uma Constituição e achar que tem absurdo ali. Esse é um deles. Aliás, a nossa Constituição está lotada de barbaridades, diga-se de passagem. Essa é uma. Aquilo é uma milícia. Por que é uma milícia? Porque é um grupo armado, com carteirada para tudo quanto é lado, cheio de apadrinhado, e que presta serviço a um patrão específico que não é a sociedade. Num pega-pau entre a sociedade e os ilustres parlamentares, a polícia do Senado ou do Congresso, sei lá como é que chama, compra o lado deles, sempre. Então, me desculpe, a serviço da sociedade não está. É legislativa, né? Polícia legislativa, deem lá o nome que quiser. Sempre achei aquilo uma baita de uma milícia. Sempre achei aquilo a serviço de senhores que não somos nós, contribuintes. Se é um grupo armado, com domínio territorial e que presta vassalagem a senhores que não são os cidadãos, é milícia. Ponto. Não tem outro nome. Ô, senhor, não me ofenda, hein? Eu não sou miliciano. Não estou ofendendo ninguém. Eu estou falando de uma instituição e de suas finalidades, de sua razão de ser. E agora, exposta que foi por esta operação da Polícia Federal, fazendo coisa típica de milícia. Fazendo coisa típica de milícia para solapar, aí sim, a atividade de uma polícia que pertence à sociedade brasileira, que é a Polícia Federal. Para solapar as investigações de um órgão que pertence à sociedade brasileira, que é o Ministério Público Federal. Para solapar a condução de processos que estão nas mãos da Justiça brasileira, que também é uma instituição a serviço da sociedade, subordinada à sociedade, por mais que a gente também não goste de algumas coisas que acontecem por ali. Então está agora preso o chefe da Polícia Legislativa, em função já de denúncias de membros da própria entidade, ou da própria organização, que denunciaram que eles ficaram fazendo varreduras e coisa e tal, para ver se localizavam, imaginem só, eventuais escutas instaladas pela Lava Jato. A serviço de quem? De probos, né? Só probo. Só tem probo. Renan, Sarney, Jucá, é só probo. Só gente fina. Então, é o seguinte, ótima notícia também. Prisão de Eduardo Cunha, o escancarado acumpliciamento da Polícia Legislativa com causas não republicanas, com causas que não são da sociedade brasileira, com condutas de milicianos, aquilo tinha que ser dissolvido. E, por favor, não se ofendam os policiais legislativos que não rezam por essa cartilha. Estou me referindo a uma característica que predomina na instituição, porque é assim que ela faz. É para isso que ela tem se prestado historicamente. Fez muito bem a Polícia Federal em botar no chilindró e escancarar essa relação nada republicana, miliciana, entre esta instituição, chamem do que quiser, organização, entidade, órgão, custeado por nós, para prestar, repito, um serviço nada republicano aos parlamentares brasileiros. Mas de tudo dessa minha ausência, a grande joia da coroa, por acaso é uma joia mesmo. O Cavendish, chama-se Fernando Cavendish, dono de uma das empreiteiras que mais contratos teve com o setor público brasileiro, chamada Delta Engenharia, no apogeu da era Lula, Cabral,
esse governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. Então essa Delta começou a abocanhar contratos, Minha Casa Minha Vida, Minha Boca Meu Dente, Meu Peito Minha Mama, tudo quanto era... Tava lá a Delta, um monstro, um gigante, cresceu da noite pro dia, contratos bilionários, um monte de coisa sem concorrência, um monte de lambuzeira. Quando destampou o tampo desse vaso, que saiu de mau cheiro, foi uma coisa horrorosa, durou, era tão podre, que assim que começaram a puxar o fio da meada das maracutaias, das bandalheiras feitas pela Delta Engenharia, ela sumiu, ela entrou em insolvência, ela quebrou. Tamanha quantidade de roubalheira, de corrupção, de superfaturamento, de uma loucura. Quem era o grande padrinho da Delta Engenharia? O senhor Sérgio Cabral. Quem era Sérgio Cabral? Governador do Rio de Janeiro. Pois agora vem a público que numa viagem de amigos entre o senhor Cavendish e o seu parceiro Sérgio Cabral, este empresário, este empreiteiro, deu à mulher do Sérgio Cabral um brilhante, uma joia de R$800 mil, comprada na casa Van Cleef & Arpels, como eles falam lá, Van Cleef & Arpels, como queiram chamar, na loja da Place Vendôme, que aliás eu conheço o Ibrahim Suede, meu antigo patrão. Eu frequentava essa loja de vez em quando. Tem uma história muito engraçada que um dia eu vou poder contar para vocês. Entra na loja o senhor Cavendish, compra uma joia de R$800 mil e dá para a mulher de Sérgio Cabral, com conhecimento do governador Sérgio Cabral, com quem o senhor Cavendish estava viajando numa bocalhada livre escandalosa, uma promiscuidade horrorosa. Ele e outros figurões do governo do estado do Rio de Janeiro, deputados, aliados, secretários de estado, uma promiscuidade. Eu vou usar uma suruba, porque a palavra tem que ser essa mesmo, escandalosa, como é que pode um governador se prestar um negócio desse com um cara que tem contratos com o governo que ele comanda? E aí o seguinte, a mulher dele aceita a joia. Vocês me desculpem, com todo respeito, chegar para mim na minha casa, bater na minha porta, entregar uma joia de R$800 mil, de 500, de 300, de 200, eu precisa ter uma razão de ser. Se um irmão meu fizer isso, der uma joia de presente para minha mulher, minha doce Verusca, eu tenho que saber que ele está em condições de fazer esse gracejo, esse agrado, sabe? Que tem uma razão, uma relação sabe, algo que justifique algo dessa dimensão. Se não é alguém que tem uma relação de irmandade... Agora, se é alguém com quem eu tenho contratos, se eu sou um governador, se eu sou um político, como é que botam uma joia na mão da minha mulher? A troco de quê? Não vou nem entrar num terreno especulativo que vai além do razoável para quem se interessa pela notícia. Mas que até para lá eu podia caminhar? Podia, viu, Sérgio Cabral? Uma joia de R$800 mil para sua esposa, sim, sem o que é isso. Aí foi querer dizer o senhor Sérgio Cabral, cínico, acha que todo mundo é idiota, que não sabia o valor. Como se alguém comprasse alguma coisa na Place Vendôme, ainda mais com pinta de diamante, na Van Cleef, e que pudesse ser alguma coisa de um valor aceitável, um isqueiro, uma canetinha, um par de sapato Louboutin. Não. Aí descobre-se depois que o senhor Sérgio Cabral tinha ido à loja antes reservar a joia. Ou seja, ele estava na... E aí o seguinte, essa para mim é a grande notícia desse período, porque ela é a pintura, é um Velázquez do que é a relação do político brasileiro, do governante brasileiro, com os fornecedores de serviços aos seus governos, com aqueles que eles contratam. Isso é o desenho pronto e acabado do que é a corrupção, a bandalheira e a promiscuidade na relação dos governantes e dos políticos brasileiros com os fornecedores de serviços que eles contratam em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso aí, agora eu vou te dizer, nem precisa... mas depois que estourou o escândalo, que o Cavendish caiu em desgraça, aí o Sérgio Cabral e sua senhora, me perdoem, devolveram a joia. Olha bonitinho, hein?
não é tão bonitinho. Significa que se o Cavendish continuasse na bandalheira em que estava, corrompendo como estava corrompendo, e sendo contratado como estava sendo contratado, Madame estaria usando a joia até hoje. Ou seja, ainda por cima são traíras. Ainda por cima são traíras. Então, é um negócio tão assombroso, tão emblemático, tão significativo, que para mim fica como o fato do mês, sabe? Esse mês de outubro, para mim, não é nem a prisão do Eduardo Cunha. É a joia do Sérgio Cabral, da senhora Sérgio Cabral. Essa, para mim, é a história mais perfeita e acabada do que é a corrupção no Brasil. Essa gente tinha que estar toda na cadeia, de joia na mão. Vamos lá. São 7 horas e 49 minutos, horário de verão, muito bom. Ricardinho Boixá de volta aqui à programação da Band News FM. E você, a partir de agora, pode acompanhar também nossa programação com vídeo, né? Lá no nosso Facebook. É só entrar na página do Facebook da Band News FM, Rádio Band News FM, tá? Nossa página do Face, estão lá as imagens ao vivo. Durante o intervalo fica sem som, porque a gente fala, digamos, coisas aqui nos bastidores, né? Mas tirando o intervalo normal. Aliás, você pode ver, o Boixá foi para Las Vegas, né? Ele voltou com um dente quebrado e com uma tatuagem no rosto, que nem o filme lá, Despedindo Las Vegas. Não é Despedindo, Se Beber Não Case. Se Beber Não Case. Então o Boixá tá sem um dente e tá com uma tatuagem no rosto. Ficou bem bonita a tatuagem, esse tribão.
Também tem um lance que um deles fica com mama. O Boechat fez isso em Las Vegas. Meteram no silicone, no auge da loucura. E vamos lá. Destaques da segunda-feira. Semana começa com a expectativa da votação em segundo turno da PEC, que estabelece um teto para os gastos públicos na Câmara dos Deputados. O texto, que pode valer nos próximos 20 anos, limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior e, se aprovado, seguirá para o Senado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se diz confiante e sequer cogita a possibilidade de a PEC ser rejeitada no Congresso. Eu nem trabalho com a hipótese de não aprovação da PEC. Primeiro, pela maioria muito forte alcançada no primeiro turno e que tende a se confirmar. Segundo, por todas as indicações positivas que nós temos da própria Câmara. Em entrevista ao canal Livre da Band, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ver com bons olhos o atual momento político para se discutir a PEC do teto de gastos. A PEC do teto, ela chega com um governo, né, em cima de um processo de impeachment ainda, né, final de um processo de impeachment. O trem está andando e os passageiros têm que se jogar dentro do trem em andamento. Agora não, agora o trem já está no seu curso, os passageiros estão dentro do trem. O importante agora é que a gente possa ter uma matéria mais bem organizada. Sobre a reforma da Previdência, Rodrigo Maia afirmou que as discussões merecem um cuidado maior. É uma reforma onde os conflitos são maiores e que a gente tem a obrigação de explicar melhor ao cidadão por que nós precisamos fazer a reforma da Previdência. Não, uma pessoa de 50 anos ela tem que entender que ela vai continuar contribuindo, mas se a Previdência continuar do jeito que está, em 10, 12 anos é capaz dele ter contribuído e não receber aquilo que contribuiu. A reprise do canal Livre da Band você acompanha aqui na Band News FM, hoje a partir das 11 da noite pelo horário de verão. Manchete agora chegando de Curitiba com Ângelo Sfayer. O ex-ministro Antônio Palocci, preso durante a 35ª fase da Operação Lava Jato, pediu ao juiz Sérgio Moro desbloqueio de recursos da empresa Projeto Consultoria. A defesa de Palocci alega que precisa fazer o pagamento de dívidas com funcionários, garantir o recolhimento de impostos e arcar com despesas operacionais, como luz, telefone e condomínio. Em documento anexado no sistema da Justiça Federal, os defensores do ex-ministro dizem que o total a pagar ultrapassa os R$320 mil no mês de setembro, incluindo o salário de R$12.825 do ex-assessor de Palocci, Branislav Contic, que também está preso em Curitiba. Mais de 2 anos depois, a Petrobras começa a se recuperar dos efeitos causados pelas denúncias de corrupção reveladas pela Operação Lava Jato. Só em 2016, a alta nas ações da companhia negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo foi de quase 170%, passando de R$ 6,87 para R$ 17,95. Segundo o presidente da estatal, Pedro Parente, no entanto, a parte mais difícil vem agora, com a execução de um plano de negócios que, ao mesmo tempo, reduza custos, mas não as metas, e garanta um ganho de produtividade. Ô, Boechat, outra novidade da sua ausência aqui desse período da semana que você ficou fora, né? É que a Petrobras anunciou com pompa e circunstância a redução do preço da gasolina. Ainda estava aqui. E também no diesel. Estava aqui. Estava aqui. O que aconteceu na semana que você foi viajar? Todo mundo esperava que a gasolina caísse, a gasolina subiu. O álcool subiu bastante, né? O etanol, o óleo diesel, ou seja, aquela expectativa que havia de todo mundo de que o preço cairia depois do anúncio da Petrobras, na prática se deu de maneira completamente inversa, né? Nem caiu, que ficou igual, aumentou. Tem uma coisa que eu já vi isso acontecer em outras ocasiões, em que houve redução do preço do combustível na bomba, na refinaria, e manutenção do preço ou até aumento do preço nas bombas. E eu, naquelas ocasiões, fiz aqui uma pensata que eu vou repetir agora. A Petrobras é dona da BR Distribuidora, que acho eu, a Carla vai checar para mim, que é a maior dona de postos de combustível no Brasil. Acho que ainda é a maior rede do Brasil, ainda é da BR Distribuidora. Se não é da BR Distribuidora, ela não é a maior, é uma das maiores. O que a Petrobras tem que fazer diante disso? A Petrobras tem que fixar um preço nas bombas da BR que reflita a queda de preço na refinaria, portanto, que repasse para o consumidor essa queda de preço na refinaria, para criar uma concorrência que force os demais a baixarem o preço também. E fazer propaganda, dizendo o seguinte: meu preço na minha rede caiu tantos %. Porque é o seguinte, se os postos da BR, eu estou especulando, tá? Se os postos da BR também não repassaram a redução de preço, e se os postos da BR também aumentaram o preço, então me desculpe, não dá para isentar a Petrobras dessa história. Notem, a Petrobras fez seu papel,
reduzindo o preço do combustível. Todo mundo aplaudiu. Legal, muito bom, importante. Bater na inflação tem que bater de pau, para ela quebrar mesmo. Tá em queda, mas quanto mais bater, melhor. Então, parabéns para a Petrobras pela decisão anunciada com pompa e circunstância. Só que o efeito prático disso aí foi botar mais dinheiro no bolso da revenda, do revendedor. Porque se não passou para o consumidor, no bolso de alguém essa queda de preço ficou. Agora, a questão é, de quem ficou? No bolso de quem? Da BR também? Do revendedor BR também? Porque se ficou no bolso do revendedor BR também e como dono da BR é a Petrobras tem que dar uma explicação de por que não fixou o preço mais baixo na BR. Porque se fixar, é igual a taxa de juros. Lembra quando taxa de juros para não sei o quê, dos bancos? Né? Aí eu cobrei aqui várias vezes, cá, mas se o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né? E os bancos oficiais, que detêm uma parcela importante do mercado, praticam taxas de juros, às vezes maiores que os bancos privados. Aí o que aconteceu? Não por minha causa, evidentemente, mas por coincidência, alguns meses ou anos depois, passou a se praticar uma queda de juros, referenciada por iniciativas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O mercado teve que ir atrás. Teve que ir atrás, por quê? Porque são dois gigantes, são gigantes públicos. Chegaram lá, fixaram uma política de reduzir as taxas bancárias, as taxas de juros, que teve um reflexo importante na economia. A mesma coisa deveria fazer agora a BR. Mete uma campanha na rua dizendo repasse de tantos por cento para os postos BR e tal, o resto vai ter que ir atrás. Essa é a hora. É a maior empresa. Se é a maior distribuidora, como é que o preço não caiu? Ou será que caiu só nos postos da BR? E aí se caiu só... Não caiu. Se caiu nos postos da BR e a Petrobras, tinha que estar gritando isso para todo mundo. Mas não caiu. Concorda, não? O pessoal fica procurando. Mas concorda? Lógico. Experimenta discordar. O pau come aqui dentro. Vamos lá. Tem mais de Brasília agora, Thaís Esprovieri. A Câmara dos Deputados deve instalar nesta semana uma comissão especial para discutir mudanças nas regras políticas e eleitorais, como o financiamento de campanhas, o sistema de eleição e o fim das coligações partidárias. O acordo é colocar em votação propostas que já sejam consensuais entre deputados e senadores. Nos últimos 10 anos, o Congresso tentou, sem êxito, votar pelo menos 5 reformas políticas. Atenção para qualquer reforma política que venha aí, precedida dessa frase que vocês ouviram da nossa repórter agora, a Thaís, são o seguinte: são medidas que já são consenso entre deputados e senadores. Se são medidas que já são consenso entre deputados e senadores e dizem respeito a uma reforma política, podem estar certos que essa reforma política vai passar longe do que a sociedade está querendo. Longe. Porque suas excelências não querem, porque ainda não sentiram a batata assada no seu bumbum, mudar a realidade da legislação política brasileira para valer. Vão evitar criar barreiras para a criação de novos partidos. Ora, cá entre nós, com os 39 existentes, a gente já está numa bagunça que tanto faz. Criar mais 10, mais 15, isso aí não muda nada. Mas vão discutir questões de financiamento de campanha. A questão de financiamento de campanha está muito bem, obrigado. É proibido o dinheiro de pessoa jurídica, de empresa. Não precisa mexer. Se forem mexer, aí vão mexer para piorar, para nós. O que tem que mexer em reforma política é rito sumário para processo de cassação desses malandros quando pegos com a mão na botija, redução de privilégios, redução de imunidades. Por que tem que ter tanta imunidade em todas as situações? Redução de foro privilegiado, fixação de período de trabalho, produtividade, etc. Então não tem nada. Esses caras, o político brasileiro aqui, ele está longe de ser um servidor público. E é evidente que ele não quer mudar essa relação. Não vai mudar. Essa reforma é conversa fiada. Temos mais informações agora de Curitiba com a repórter Yara Magioni. 850 escolas estaduais continuam ocupadas no Paraná. Também há a ocupação de 14 universidades e 3 núcleos de educação. Desde o início do mês, estudantes paranaenses protestam contra a medida provisória do governo federal que estabelece a reforma do ensino médio. Nesta semana, os alunos realizam assembleias para definir como deve ficar o movimento. E os professores da rede estadual seguem em greve no Paraná. No último sábado, a categoria aprovou a continuidade da paralisação,
mesmo após o governo ter anunciado a suspensão da emenda que adia o reajuste dos servidores públicos. Os professores querem que o governo retire as emendas e não apenas suspenda a tramitação. No ano passado, o governo aprovou lei que estabelece pagamento de reajuste salarial aos servidores do Estado em janeiro do ano que vem, mas agora o Executivo alega não ter dinheiro para fazer o pagamento. Tá meio confuso para mim, confesso que eu estou chegando igual cachorro que cai de caminhão de mudança. Mas tá confuso para todo mundo, Boechat, que porque são duas questões diferentes. O protesto não é por um motivo só. Tem o motivo nacional, né, que é a reforma do ensino médio, por isso os estudantes estão ocupando as escolas no Paraná. Só no Paraná? Não, em outros tem estados Belo Horizonte também. Inclusive vai trazer informação de Minas Gerais. No Paraná também tem greve de professores, e aí isso diz respeito às negociações com o Estado. Salariais, então é uma movimentação dos estudantes em solidariedade à reivindicação salarial dos professores. Também, mas aí os estudantes querem que essa proposta de reforma no ensino médio não aconteça. Não entendi, mas são duas questões, sendo que no Paraná tem também a manifestação de solidariedade à reivindicação salarial dos professores. Está claro agora, vamos lá. Agora de Belo Horizonte, a informação com Leonardo Leal. Chega a 29 o número de instituições mineiras ocupadas por alunos que protestam contra o novo ensino médio e a PEC 241, que fixa um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Balanço divulgado pela União Nacional dos Estudantes aponta que 4 universidades em Minas foram invadidas, entre elas a UFMG, onde cerca de 50 alunos ocupam um dos prédios da instituição. Em todo o estado, 18 escolas estaduais estão ocupadas e o movimento também atinge 7 institutos federais sediados em Minas. Tem um lado bom quando você vê estudantes se mobilizando em torno de causas, de bandeiras e tal. Você pode concordar com a bandeira ou discordar um pouco, discordar inteiramente e tal, mas qual é o lado bom? O lado bom é que eu prefiro estudantes se mexendo, pensando, discutindo, até com erros de dosagem, do que apalhermados, alienados, alheios a tudo. Então, registre-se que o espírito da coisa, a alma da coisa é sempre positiva, E tem um lado que eu acho que precisa ser refletido pelos próprios estudantes, que é a ideia de produzir elemento de pressão, suspendendo aulas, interrompendo aulas. Porque eles são os maiores prejudicados, eu diria que quase os únicos prejudicados. Do ponto de vista absolutamente objetivo e prático, eles são os únicos prejudicados. É preciso que o movimento estudantil reflita sobre o efeito real desse tipo de pressão, supondo que isso possa ser entendido como pressão. É pressão sobre quem? Sobre o Palácio do Planalto? Para revogar a PEC dos gastos? Vocês acham que o Palácio do Planalto, que jogou 100% das fichas dele nessa medida, que aliás é a única concreta obtida até agora pelo governo Temer no Congresso, né, que possa merecer esse nome, vocês acham que isso vai produzir uma reversão desse processo? Porque se a resposta é não, e é claro que é não, o ato político, a pressão resultante desse ato político é nula. E se é nula, precisa ver o que está produzindo, já que algo está sendo feito. O que está produzindo de concreto? A interrupção das aulas. Interromper a aula pode ser uma medida que se some a outras para produzir esse resultado, essa pressão. Mas que outras? Qual é a outra medida no plano político, no plano parlamentar, no plano da mobilização de massa e tal, que está gerando pressão sobre o governo para revogar a PEC? Não tem. Não tem. Então, eu estou pensando aqui como pai, entendeu? Meu filho estaria participando do movimento, tudo bem, estou junto e tal, mas sem aula. O ano letivo vai para o beleléu. Esse é o resultado concreto e talvez único disso tudo aí. Em sessão marcada por confusão, a Assembleia Nacional da Venezuela aprova um texto que aponta para um golpe de Estado promovido pelo presidente Nicolás Maduro. A resolução indica que o sucessor de Hugo Chávez se fez valer dos poderes do judiciário e eleitoral para suspender o referendo que poderia revogar o mandato dele. O julgamento político de Maduro seria por desrespeito à Constituição.
Maduro, a situação na Venezuela caminha para um quadro ainda pior do que o que já alcançou, né? Já atingiu, né? Não fosse apenas o quadro político que está num nível de deterioração e de tensão para muito além do razoável, o quadro econômico é de decomposição, é disparado o país mais problemático de toda a América Latina, disparado, e um dos mais problemáticos do mundo onde não esteja instalado um cenário de guerra. Talvez dos países que não estão vivendo guerras, né, que são os conhecidos, o país em pior situação no mundo hoje, do ponto de vista da soma dos problemas, tensões e crise econômica, é a Venezuela. Agora tem destaque do esporte, do futebol, rodada do Brasileirão. Fala, Fábio França. Com a vitória por 2-1 sobre o Sport, o Palmeiras chega aos 67 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e abre 6 do vice-líder Flamengo, que só empatou em 2-2 com o Corinthians no Maracanã. Terceiro colocado, o Atlético Mineiro fez 3-0 no Figueirense. Já o Santos recuperou a quarta posição ao vencer a Chapecoense por 1-0. Ontem também o Cruzeiro bateu vitória por 1-0. Grêmio e Inter empataram sem gols e Curitiba e Fluminense ficaram no 1-1. Hoje, América Mineiro e Atlético Paranaense encerram a rodada. Confirma-se aí, né, que os jogos finais dessa última leva de jogos do Palmeiras, isso foi o Milton Neves falou aqui, todo mundo falou e tal, eram jogos menos complicados aqueles que o Flamengo teria que enfrentar, né? E os resultados vêm mostrando um pouco isso, né? Empates e tal do Flamengo foram distanciando o rubro-negro do líder Palmeiras, que está fazendo um belíssimo campeonato. Agora, o grande fato de ontem, além do fora do campo, foi a pancadaria no Rio de Janeiro com a torcida do Corinthians, né, na volta do Maracanã. Como é que foi isso? Antes de começar o jogo, teve ali um quebra-pau, torcedores do Corinthians com a polícia militar. Terminada a partida, a polícia militar bloqueou todas as saídas, obrigou os torcedores que lá estavam do Corinthians a retirar as camisas durante um tempão e com o telefone na mão, os policiais tentavam identificar os agressores do começo do jogo. Foi isso. Mas como é que sem camisa, pelo volume da mama, não? As mulheres e crianças do estádio. E aí eles liberaram mulheres e crianças. Liberaram mulheres e crianças, ó, tá vendo? Concentraram todos eles os torcedores. Disseram que conseguiriam identificar por meio de tatuagens. E conseguiram? Alguns foram levados para a delegacia, Boixá. Não sei se precisamente... Depois o delegado depois liberou todo mundo. Depois elogiaram as tatuagens e tal, aquela coisa, fizeram selfie e mandaram embora. Mas é uma cena essa cena foi inusitada. Você parar, interromper as saídas, né? Mandar todo mundo tirar a camisa. O Corinthians emitiu uma nota oficial protestando, o clube Corinthians, né? Contra a decisão da polícia do Rio. E que outra nota oficial o Corinthians e outros clubes costumam emitir com a selvageria de seus cães de guerra? Teve nota em Oruro também. A cartolagem é a maior cúmplice desses marginais. A cartolagem, porque eu não estou aqui dizendo que a medida não tenha sido extrema, tá? Tudo bem, vamos aceitar que você não pode simplesmente, incondicionalmente, mandar todo mundo tirar a camisa. Se eu estivesse lá e fosse torcedor do Corinthians, eu disse, quer ver o quê? Minha banha, pô? Entendeu? Deve ter tido no meio dessa gente, muita gente que não teve nada a ver com a briga. Portanto, a maioria. Não podia ser alvo da ação. Então a medida da Polícia do Rio ela é uma medida extrema, ainda que tenha mandado, claro, liberar crianças e mulheres. Mas é o seguinte, a nota do Corinthians, como a nota dos cartolas, geralmente são notas que ou não tem nota, e se acompliciam pelo silêncio, ou se acompliciam por um tipo de omissão. Porque a nota devia, a não ser que tenha feito isso, eu não sei, devia ser uma nota que também chamasse até, porque as imagens são claras. As imagens da violência da torcida são claras, né? Não que as outras não sejam iguais, mas nesse caso estamos falando aí do Corinthians. Vamos lá. 8h09, horário de verão.
Céu encoberto aqui pelos lados do Morumbi, mas a Laura Ferreira mais cedo informava que a temperatura sobe hoje, máxima prevista de 28 graus. 28 graus, vai fazer calor e depois tem pancada de chuva prevista para a tarde de hoje. Então fique esperto aí, final de tarde, que há chance de você pegar chuva no seu caminho. Você que trafega pelas estradas, fique atento, hein? A Polícia Rodoviária Estadual retoma hoje a aplicação de multas para quem trafegar sem o farol aceso durante o dia nas rodovias. A cobrança estava suspensa desde setembro, mas voltou a ser autorizada pelo Departamento Nacional de Trânsito nas estradas que estiverem devidamente sinalizadas. Quem desrespeitar a lei está sujeito a pagar multa de R$ 85, mais 4 pontos na carteira de habilitação. Vai ser uma entrada e saída. Agora está valendo a multa, né? Por qualquer tipo de dúvida, deixe o farol aceso. Melhor coisa que você faz para evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de multa no seu caminho. O rodízio está valendo até às 10 horas da manhã. Hoje, para quem tem carro com placa de final 1 e final 2. E temos informações lá do alto? O helicóptero da Band News FM no ar, vamos lá. Fala, Robson Ramos. Eduardo Marão falando do trânsito na cidade na manhã desta segunda-feira. Muito ruim é o caminho de quem está agora na Radial Leste no sentido do centro. A lentidão está começando no metrô Patriarca e vai até a altura do viaduto Carlos Ferraz, um pouco antes do Tatuapé. Por quê? Nós tivemos um acidente, uma moto acabou perdendo o controle por causa de um cão que atravessou a via. Ele acabou atropelando esse cachorro e caindo, a moto também atingiu um veículo. E aí 2 faixas do lado direito estão ocupadas ainda, por causa disso o trânsito completamente travado pela Radial Leste no sentido do centro. Aí passou o acidente, melhora um pouquinho, volta a ficar ruim do viaduto Pires do Rio até o metrô Belém e do viaduto Bresser até o Parque Dom Pedro II. Para o bairro, a Radial Leste vai bem. A Casa das Alianças está ainda mais perto de você. Agora no Shopping Morumbi Town, da Avenida Giovanni Gronchi. Venha nos visitar e confira a nossa coleção de joias. casadasalianças.com.br. Falando agora da Avenida Aricanduva, onde o motorista que vai no sentido da Marginal do Tietê enfrenta a lentidão apenas no trecho final entre a Júlio Colácio e o viaduto Engenheiro Beto Batra, que vai com trânsito intenso, mas fluindo até a ponte Aricanduva, onde o acesso para a Marginal também é tranquilo. Para o bairro, a Aricanduva vai bem agora. A Casa das Alianças está ainda mais perto de você. Agora no Shopping Morumbi Town, da Avenida Giovanni Gronchi. Venha nos visitar e confira a nossa coleção de joias. casadasalianças.com.br. São 8 horas e 15 minutos agora. A Prefeitura de São Paulo reduz 75% do programa Leve Leite, que atende alunos da rede municipal. Criado há 20 anos para combater a desnutrição infantil e a evasão escolar na capital paulista, o programa Leve Leite é alvo de um significativo corte de gastos. Os alunos da rede municipal que recebiam 4 quilos de leite em pó de 2 em 2 meses, agora levam para casa apenas 1. Em uma carta, a Secretaria de Educação alega queda na arrecadação para reduzir a entrega em 75%. Mas as famílias já fazem as contas e sabem que essa redução vai pesar. Trabalhar mais, dobrar o trabalho para poder repor esse leite. Começar a cortar, né? Substituir o leite por um suco, alguma coisa para tapear a criança. E é isso, né? A prefeitura de quem? Já é o Dória? Não, ainda não. Não é o Dória? Não, é Haddad. Não assumiu ainda o Dória? Não, ainda não. Mas não são os coxinhas, os tucanos, a direita que é contra os programas sociais? Não é isso que o PT diz? Quem é o prefeito de São Paulo?
É o Haddad. Qual o partido dele? É o PT. Não rompeu ainda? Ainda não. O PT ainda é o partido das bandeiras sociais, dos programas sociais? E vai cortar o leite das crianças? Porra, Haddad! Porra, explica pra mim que assim vai confundir minha cabeça. A direita ainda não assumiu a Prefeitura de São Paulo. Os coxinhas ainda não assumiram a Prefeitura de São Paulo. O Jardim Europa ainda não manda em São Paulo e já estão cortando o leite das crianças, Haddad. Por favor, Haddad, que papelão. Tem um acidente agora entre um carro e um ônibus ocupando uma faixa da pista local da Marginal do Rio Tietê, sentido Ayrton Senna, depois da Ponte Aricanduva. E também tem um caminhão quebrado agora bloqueando uma faixa da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, sentido centro, perto da Rua Santa Cruz, na zona norte da cidade. São 8 horas e 18 minutos agora. Dólar comercial vale hoje R$ 3,16, depois de fechar em alta de 0,6% na última sexta-feira. O euro se mantém estável, cotado a R$ 3,43. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,4%.
Segunda-feira com algumas instabilidades espalhadas pelo Brasil. Agora, o céu bem mais carregado neste momento, nesta manhã de segunda, né? Entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o norte do país de uma forma geral com várias áreas de instabilidade e algumas nuvens muito carregadas também sobre o Maranhão. Entre o Paraná e São Paulo, nós temos inclusive chuva neste momento, mas é uma chuva isolada e passageira. Chove principalmente pelo interior de São Paulo e entre o leste e o norte do Paraná. Tempo abafado em grande parte do país, as temperaturas sobem ao longo do dia e tem bastante umidade. Então isso acaba favorecendo realmente a formação de nuvens de chuva, principalmente no período da tarde. Não dá para descartar essa possibilidade. Ar um pouquinho mais seco em parte do Rio Grande do Sul e do norte de Minas Gerais em direção ao nordeste. Aí temos uma grande massa de ar quente seco que vai garantir um dia ensolarado. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado. Hora de conversar com a Mônica Bergamo. Me diga que dá uma notícia aqui na Band News FM. Esta bosta não rima. Não é à toa que ele é o Gil e eu sou eu, né? Hora de conversar com o Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, que mandou tocar esse reguezinho aqui do Gilberto Gil. A gente tá afim de ouvir música, hein, Mônica? Não bobeia não, hein? Cadê a Mônica? Cadê a Mônica? Ih, caiu a linda Mônica. Sabe o que é? Entrou um reguezinho. Tô dançando. Aquele curtindo, negócio e né? tal. Bota mais, viu, Gilberto Gil aí. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul, céu azul, céu azul. A ligação já completou e a Mônica tá na linha. Fala, Mônica! Ui, peraí, tá tocando o telefone. Que eu, hein? Fala, Mônica Bergamo. Fala, Mônica! Tudo bem? Mas nem tocou o telefone aqui, gente. Não tocou, não? Não, mas olha só, o nosso assunto hoje é Gilberto Gil, né, Gilberto Gil, que está de volta ao hospital sírio-libanês, para mais uma rodada de exames e de tratamento de um delicado problema renal, que ele tem uma insuficiência renal, somada agora também a uma insuficiência cardíaca, e a tudo que vem junto com problemas um pouco mais sérios de saúde, né, Boechat, que demandam tratamentos mais longos e acompanhamento ali rotineiro dos médicos. Eu conversei agora, mesmo hoje de manhã, com o médico do Gilberto Gil, o cardiologista Roberto Calil, e ele me disse que o cantor deve ter alta, Boechat, alta, boa novidade, na quarta ou na quinta-feira, que vai poder manter a sua rotina e a sua agenda de compromissos e de shows. No próximo domingo, o Gil se apresenta com Caetano Veloso no Teatro Metropolitan, no Rio. Essa apresentação deveria ter ocorrido em 27 de agosto, ela foi desmarcada por problemas de saúde do Gil, mas foi remarcada para o dia 30 e, segundo o Calil, se tudo correr como previsto, se tudo correr conforme ele está imaginando, se as coisas evoluírem direitinho, Gil pode sair, repito, na quinta-feira, na quarta ou na quinta-feira, e poderá fazer esse show, Boechat. Esses tempos de internet aí, de disseminar facilmente informações, boatos, rumores, trouxeram aí um desconforto adicional que veio se somar aí ao já natural desgaste de um tratamento de saúde, porque foram muitos rumores na sexta-feira, que depois voltaram no domingo, de que Gil teria inclusive falecido, que é uma mentira absoluta, uma irresponsabilidade, né, Boechat, que acabou envolvendo até pessoas bem intencionadas, que lamentaram no Twitter. Eu estava vendo aqui agora de manhã, por exemplo, a Benedita da Silva, festejando que o Gil está vivo, que o Gil está bem, ela que chegou a acreditar nesses rumores, a filha dele, Nara, colocando show boatos, enfim, uma coisa bem chata que ocorreu nesse final de semana, mas que felizmente não correspondia à verdade. Portanto, Gil aí num tratamento difícil, num tratamento delicado, porém com a perspectiva de sair na quarta ou na quinta-feira para poder fazer o seu show, Boechat. Belíssima notícia, excelente. Nosso grande Gilberto Gil. Não vou jogar a primeira pedra na Benedita da Silva, não.
porque jornalistas, jornais, rádios especialmente, que lidam com a notícia ali em cima da hora e tal, isso já aconteceu algumas vezes. Eu me lembro nos anos 70, de vez em quando o nego ensaiava um acidente que não tinha acontecido para desmentir 5 minutos depois em rádios. O problema é a internet, né, Boixá? A coisa toma um volume. Não, porque é o seguinte, o que eu me pergunto é porque alguém que não tem, digamos, o compromisso, né, enfim, a função de divulgar as informações o mais rápido possível, se precipita dessa forma. Note, quem tem esta obrigação, ou este desejo, esta função, de quem se espera essa rapidez na divulgação, também não pode cometer esse tipo de precipitação. É um erro crasso para jornalistas, só que eles cometem com mais frequência que as pessoas que não fazem isso, não têm esse ofício, porque o ofício deles é divulgar notícia rápida, nessa sofreguidão, nesse erro, nessa precipitação. Já vi várias situações do gênero. Mas alguém que não tem essa função, que não está nesse meio, fazê-lo é um erro absolutamente Claro, e nem foi dela, na verdade ela acreditou, se assustou, lamentou e depois veio e falou, graças a Deus era tudo mentira, não vou nem brigar com quem falou isso, mas enfim, eu chutei ela porque foi a primeira que apareceu aqui, a filha dele também falando, show boatos, enfim, isso envolveu muita gente ontem, também para mim, me mandava um WhatsApp, isso é verdade, isso não é verdade, é meio chocante, né, Boixá? Você já deve ter tido esse tipo de experiência, como algo envolvendo o seu nome, assim, e o negócio cresce exponencialmente, incontrolável na internet hoje, muito complicado de se lidar com isso. Você imagine numa situação dessa, enfrentando já um problema que não é simples, um problema que é delicado, e você ainda tem que enfrentar esse tipo de rumor. Já que a notícia é boa, ou seja, que o Gil deve ter alta essa semana e que o show está mantido com o nosso querido Caetano Veloso, eu vou contar rapidamente aqui, nos anos 80, talvez 90 já, eu, na minha coluna do Globo, eu dei uma nota e no meio da nota eu citava Altamiro Carrilho. Não era ele o personagem central da nota, mas eu citava Altamiro Carrilho. E botei o saudoso Altamiro Carrilho. Aí, no dia seguinte, recebi um telefonema, um jornal nas bancas, atendo o telefone, pois não, Boixá está? Pois não, é ele. Quem está falando? Aqui é o saudoso Altamiro Carrilho. Aí, obviamente, virou uma sacanagem enorme e tal, gozação de tudo quanto é jeito. Eu dei a nota no dia seguinte e tal, aquela coisa toda. Anos depois, o editor-chefe do Globo nessa época era o Luiz Erlanger, meu querido amigo Luiz Erlanger. E anos depois, muitos anos depois, eu já estava na Band, o Erlanger na Globo, na TV Globo e tal, já não estava mais no jornal, morre o Altamiro Carrilho. E eu recebo um telefonema do Erlanger, com quem eu não falava já há alguns anos, atento fala... Nós nos tratávamos com um apelido meio animalesco, não vou nem dizer agora. Fala, aí ele disse, poxa, tô te ligando para te dar parabéns pelo furo com 15 anos de antecedência. Você é um jornalista que, vou te contar, que furaça, que visão. Mas é isso, as coisas no dia a dia das redações acontecem, mas sempre é compreensível. Ou melhor, é perdoável, mas não é muito compreensível, não, porque tem que tomar cuidado, De onde nasceu isso é impossível saber, né? É isso. Mas tá aí. Tá aí, pronto. Então, grande Gilberto Gil, maravilha. Belíssima nota. Belíssima nota da nossa Mônica Bergamo. Um beijo, Mônica. Ficamos com Gilberto Gil aí para encerrar a coluna de hoje. Para saber se há um depósito de proteínas esquisitas lá. Para saber se as pequeninas são assassinas e podem matar. Para saber se estou curado dos remédios que ela me deu.
Seguimos juntinhos aqui nos 96,9 da Band News FM em São Paulo, com o sol agora aparecendo, né? Temperatura subindo na capital paulista. A gente vai ouvir daqui a pouco a Laura Ferreira trazendo mais detalhes, mais informações. O transporte público, por enquanto, funciona normalmente. Não há registro de problemas nos trens do metrô e da CPTM. E aí, Laura? Oi, Barão. A segunda-feira já começa com chuva, hein, em alguns pontos do interior de São Paulo. Nada que chame muita atenção, nada que provoque algum transtorno agora cedo, mas já tem tempo bem quente, bem úmido, algumas instabilidades já se espalham, tem bastante nebulosidade, mesmo nas outras regiões onde não chove, o sol aparece entre nebulosidade variável. Então a gente tem uma condição já de tempo instável, né, para este início de semana. Agora os termômetros sobem com as aberturas de sol, com esses períodos de melhoria. A máxima prevista na capital é de 28 graus, então o tempo segue abafado e por conta desse aquecimento e dos altos índices de umidade, aí o céu deve ficar mais carregado a partir do meio da tarde. Existe a condição de chuva e pancadas, hein? Pode até chover forte em algum ponto. São aquelas pancadas acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas, como a gente viu na semana passada. Existe esse risco hoje, capital, litoral e também interior. E para os próximos dias, a situação do tempo não muda muito não. Vai passar uma frente fria provavelmente na quinta-feira, mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente sobre ela. Fala, Robson Ramos. Eduardo Barão, falando da Marginal do Pinheiros no sentido de Interlagos. O trânsito é congestionado do Cebolão até a passagem pelo Jockey Clube. Quem vai indo no sentido da rodovia Castelo Branco nesse trecho da Pinheiros vai bem. Chuveiro elétrico, em vez de 15 minutos, use apenas 10 minutos. Você economiza energia e também o dinheirinho. Uma dica da ES Eletropaulo, apoio ANEEL. Falando aqui do Rodoanel Mário Covas, motorista que está indo no sentido Bandeirantes Perus e enfrenta o trânsito lento aqui só no acesso à rodovia Castelo Branco. Para quem está indo no sentido da Dutra, aqui entre Castelo Branco e Raposo Tavares, a condição de trânsito é boa, sem grandes dificuldades agora. Conheça todas as emissoras do Grupo Bandeirantes como a Band FM em 96,1 FM. Nosso ouvinte, o Rubens, mandou mensagem para cá, Boechat, faz mais ou menos um mês, reclamando de um carro que está abandonado na rua dele. Fica perto do Palácio dos Bandeirantes, aqui no bairro do Morumbi. A prefeitura, entramos em contato com a subprefeitura do Butantã, chegaram lá e colocaram um aviso nesse carro. O carro tem lá a foto, Boechat, no nosso Facebook. Tá com planta dentro, já tem um negócio inacreditável, todo estourado, aquela coisa, né? Parece meu Twingo. Mas muito pior. Ah, não é ele, não? Não, não é não. Olha, a cor é parecida. Aí o pessoal da subprefeitura foi lá e colocou uma placa dizendo que se o dono do carro não retirasse até o dia 4/10, a prefeitura iria guinchar o carro e não sei o que, né? Hoje é dia 24/10. Adivinha o que aconteceu com o carro? Continua lá estacionado. Ah, que maravilha. Segundo a subprefeitura do Butantã, ela está aguardando o resultado da análise da procedência do veículo, que de acordo com o órgão de responsabilidade do governo do estado, e por isso não tem como informar uma previsão da remoção desse carro e continua por lá. Virou uma plantação praticamente perto do Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi. 8h37 agora.
Mais acidentes nesta manhã de segunda-feira. O diesel continua valendo até às 10 horas. Batida entre duas motos, fecha uma faixa da Dona Belmira Marim, sentido bairro, altura da rua Verbasco, ali na Zona Sul. Tem outro acidente entre duas motos, bloqueando duas faixas da professor Luiz Inácio de Anha Melo, sentido Sapopemba, altura da Américo Vespucci, ali na Vila Prudente. Um acidente entre um carro e um ônibus bloqueia uma faixa da pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, depois da ponte Aricanduva. E tem outro caminhão quebrado bloqueando uma faixa da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, sentido centro, perto da Rua Santa Cruz. Finalmente, um acidente entre um carro e um ônibus ocupa uma faixa da Rua Doutor Rafael de Araújo Ribeiro, sentido único ali, na altura da Ema Albani, região do Jaraguá. Agora são 8 horas e 39 minutos. Oito h 42 pelo horário brasileiro de verão. Em 1 minuto por aqui.
Você, Simone, Excelência, Majesty. Buenos dias, boi chamado. You are back. Você voltou pra nós. Te pertenço. Excelência. Olha aqui, Excelência, eu quero ir direto ao assunto. Breaking News. Não tem conversa aqui. Excelência, que saudade. Breaking News. Fala. Madonna promete fazer sexo oral em quem votar na Hillary. Epa! Isso se chama boquete de urna. Aconselhada por Bill Clinton, Madonna promete fazer sexo oral em quem votar na Hillary. É boquete de urna. A coitada vai ficar com cãibra. Com lesão por esforço repetitivo. Já tem um monte de brasileiro querendo transferir o título para Miami. Um amigo meu de Belo Horizonte diz que a filha em frente ao consulado americano está fazendo caracol. Caráculo. Muito bom. Excelência, diz que o outro breaking news aí, por gentileza. O presidente Zé Simão, que está em todos os lugares, é onipresente, ele acompanhou o primeiro exame médico do Eduardo Cunha na carceragem de Curitiba, né, presidente? Chama-se exame de corpo de delito. Como é que foi, hein, presidente? Falaram assim, o senhor tira o paletó, aí descobriram 20 contas ocultas. Agora o senhor tira as calças. Acharam 48 offshore. E aí? E 32 trustes na cueca. Um deles quebrado. Como diz aí a nossa Carla Bigato, o corpo é o delito. Agora, Excelência, como é que é mesmo a história do médico que foi fazer o exame ali? Na charge do São Salvador. Porque depois do corpo de delito ele vai para o médico. Vai para o médico. Aí o médico falou assim, diga 33. E o Cunha, 33% fechado. Porque ele já está mandando e desmandando. Não é? Ele chegou lá na carceragem, na detenção em Curitiba e gritou, perdeu, Dirceu. Agora que quem manda sou eu. Que ele já fez o PCC Cunha. A PCC Cunha. PCC Cu. Aí vai mandar mesmo. Vai. Aí é que manda mesmo na carceragem. Sim. Aqui mesmo o chargista Pater revela. Breaking news! Chargista Pater revela. Hoje, em Curitiba, amistoso entre ex-empreiteiros e ex-tesoureiros do PT. Juiz, Cunha. Vai levar algum. Vai levar. Ele vai roubar para os dois lados. Vai vender o resultado. Excelente. Excelência. E o Rio de Janeiro e o Crivella, hein? Breaking news! Boemba. Ai. Piauí Herald. Ué! TRE exige que Crivella altere seu número de 10 para 10%. E aí? Que é para Universal. Então, quem for votar no Crivella, aperta 10%. Excelência. E quem for votar no Freixo, aparece na tela. Você vai pro inferno. Não, eu acho que o correto é quem for votar no Crivella, aperta 10%. E se for votar... sei. E se for votar no Freixo... votar no Freixo, aperta um baseado. Aperta 1. Aperta 1. 1 não sei. Numeral, o que vocês quiserem aí. Agora, aperta 1 e esquece o número. Como é que reage mesmo o eleitor que chega lá depois dessa, presidente? O que ele faz dentro da urna? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui mesmo? Ih, maquizinha legal. Excelência. Diz aqui uma coisa.
Agora, você viu a foto do Crivella, cara? Na polícia, fichado na polícia, que sensacional. Muito engraçado. Sim, Hein? Aquele númerozinho em frente, sabe o que é? Devia ser tudo por cento ali. 24,43%. Excelência. Toca a musiquinha do segundo turno aí. Opa. Vai. Band Eleições PGN na área, galera medonha. Sim, porque enquanto os ouvintes estiverem mandando notícias dos candidatos, vai ter galera medonha. Claro. Pelo menos até o dia 30, que é o fim do segundo turno. Claro, claro. Então, por exemplo, nós tivemos 2 baixas e uma grande vitória. Ah, é? Primeiro vamos começar com as baixas pra gente terminar rindo. Sim. Nada me aborrece. Que é isso? Direto de Além Paraíba, Minas Gerais, o candidato chamado Nada Me Aborrece. Perdeu. Deve estar pé da vida. Mas como nada me aborrece. Ah, eu perdi? Tudo bem, nada me aborrece. Além Paraíba. Além Paraíba. Tá certo, vai. E outra Porto Real do Colégio Alagoas. Peraí, Porto Real do Colégio Alagoas. Satanás. Perdeu? Mas como? Perdeu. Perdeu Satanás. Esse povo do Porto Real do Colégio não quis passo com o diabo, não. Agora você vê que a coisa Perdeu Satanás. A coisa não tá boa pro inferno, não. Prenderam o Cunha, perdeu Satanás. Só notícia ruim pro inferno. Botaram foto do Crivella preso na capa da Veja. Agora vamos pra grande notícia. Qual foi a vitória, presidente? Andradina elegeu Mário Gay. Andradina saiu do armário. Que maravilha. Toca You Survive. Viva Andradina. Eu votei e sempre me enganei. Por isso agora o meu voto é no Mário Gay. Não tenha medo, eu sei meu voto. Agora é Mário Gay. É 23, 23, 6, 24. Eu decidi, vou assumir. No dia 2 de outubro, voto certo e com orgulho. 23, 6, 24. Eu vou digitar e não vou errar. 23, 6, 24 e confirmar. Eu disse ei. Muito bom nosso Mário Gay. Mário Gay, Andradina, né, presidente? Sim, Andradina saiu do armário, elegeu Mário Gay. Isso. Suplente Glória Gay. No... Hasta amanhã, excelência. Um abraço. Hasta la vista. Tchau. A eleição é Mário Gay. 23, 6, 24. Eu vou votar. A vozinha rouca. 23, 6, 24 e confirmar. Para vereador nestas eleições, vote 23624. Vote Mário Gay. Ai.
8h54 pelo horário brasileiro de verão. Em 1 minuto tem Milton Neves por aqui. Diria Valdir Soriano, ele voltou disputado a tapa por ABC, NBC, CNN, até parece. ele voltou. Aliás, o Bloomberg tinha que ser o presidente dos caras lá, viu? Esse é o melhor, mas não tá na parada. Ô, Boixá, o negócio é o seguinte, antes de falar dos terríveis erros de arbitragem ontem que favoreceram o teu Flamengo, o Palmeiras, pelo segundo domingo consecutivo, uma vergonha, e também o Fluminense em Curitiba, quero dar 3 pinceladas rápidas aqui. O Guarani, na decisão da Série C, você estava viajando, ele foi a Natal, perdeu de 4-0 no ABC, pois ontem em Campinas ganhou de 6-0. Um negócio muito difícil. Tiganá, o jogador mineiro que marcou no norte do Paraná, no futebol paranaense, foi atropelado ontem no norte do Paraná e morreu. Tiganá, é claro, era a cara do Tiganá da seleção francesa de 86 no México. E uma informação, o Rogério Ceni está embarcando hoje para Sevilha, para a alegria do nosso Eduardo Barão. Rogério Ceni vai fazer estágio com o Sampaoli para ser técnico do São Paulo. Bom dia. Eu queria dizer o seguinte, na minha ausência... Acertei tudo. Vou dar aqui o resultado que fizeram aqui o levantamento Você aqui. reúne com o Trump, vem falar dos meus placares. Não, só para registrar. O público pede sempre esse balanço. Você deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palpites, já que o jogo de hoje ainda vai ser disputado hoje, América Mineiro e Atlético Paranaense. Dos 8 palpites que você deu na sexta-feira, Foram 9. você, deixa eu fazer aqui as contas, 1, 2, 3, 4, errou todos. Poxa, mas o Vacaio, porque se eu acertar tudo, perde a graça. Eu erro sem querer. Mas nas outras áreas da Bandeirantes, do grupo Mário Bacei, eu acertei tudo. Mas é um fenômeno, você é imbatível, cara. Inclusive, assim, ainda tem loteria esportiva? Ainda tem? Tem. É só ouvir o Pitoniz e fazer o contrário que você vai ficar rico. Pô, mas o Flamengo ontem tinha certeza que ganhava. O Corinthians acertou a melhor partida dele do ano. Desde que a China levou o time inteiro embora. Jogaram muito no Maracanã. Agora, Boixá, a arbitragem brasileira tá uma vergonha. Apesar que o Gladiador foi expulso lá ontem, ele já tem... Ele é igual ao Almir Pernambuquinho, já foi expulso 200 vezes, mas ontem foi injustiça. O Coxa foi operado. Mas a vergonha maior foram 2. O gol do teu Flamengo ontem, o primeiro, tinha 50 mil flamenguistas estavam impedidos. E o bandeirinho, o árbitro não viram. Uma vergonha. O Daronco, o árbitro fortão, o Hércules, ele é muito bom árbitro. O bandeirinha, sabe, não viu nada. O cara precisa de óculos. E aqui no Allianz Parque, o jogo tá 0-0. O Sport ameaçado de rebaixamento. O Palmeiras para ser campeão, já é campeão agora.
A bola pingada na área, o Mina, um back que tem quase 10 metros de altura, ele enfiou a mão na bola, um pênalti escandaloso, vergonhoso. E o braço dele desviou a bola do Diego Souza, que ia fazer o gol. Caiu para um back do Palmeiras. Uma vergonha. E segundo o Magrão, goleiro excelente do esporte, ontem no terceiro tempo da Band, o árbitro ficou com a consciência pesada e falou para um back dele que realmente errou, que o pênalti ele devia ter dado. Mas aí ele só reconheceu o erro depois? Como é que é o negócio? Quer dizer, não poderia reconhecer antes, é evidente que não... No primeiro tempo, estava 0x0. O truque não, desculpe, eu fiz... No intervalo eles vão lá pro vestiário. Aí liga entendi. pra mulher, pra tia, pra avó, pra sogra, pro filho, pra saber o que a televisão deu. E ali a família inteira do árbitro falou, pô, você pisou na bola. Não, eu fiz uma pergunta idiota. Ele reconheceu o erro depois? Claro que só podia ser depois. Eu queria saber o quanto depois. Ah, não, foi durante o segundo tempo, segundo o Magrão. Né? Ou depois do jogo. O Magrão falou que o Beck ouviu dele, foi reclamar educadamente com o árbitro, realmente peço desculpa, eu errei. Mas isso não é erro de fato, de direito, não acontece nada. O Palmeiras está liderando o campeonato há 315 rodadas, merece ser campeão, tem um grande elenco, um bom presidente, um bom diretor de futebol. Mas olha, contra o Figueirense, você estava viajando domingo passado e ontem, uma vergonha, parecia que é o Corinthians, o apito amigo do Corinthians. Ontem foi um milagre, né? Ontem a linguiça comeu o cachorro, né? O Corinthians foi prejudicado no apito. Então tá, Pitoniza, eu tô de volta, é um prazer falar com você, parabéns pelos seus acertos, hein? Quem que vai ganhar lá? Hillary Clinton, é o que todas as pesquisas estão dizendo, né? Quer dizer... Mas o Trump não deu uma reagida? Que reagida. Pelo menos que as pesquisas tenham apontado, não. Você esteve com um dos dois, ou com os dois, ou perto, pelo menos? Não, perto. Fiquei no auditório onde eles fizeram o último debate, eu e mais 1.000 pessoas e tal. É bem verdade que só estavam ali 1.000 e poucas, 2.000 pessoas convidadas, talvez menos de 2, nem sei, acho que eram 1.000 e poucas pessoas. Estamos aqui no Brasil e no Morumbi orgulhosos de sua palestra, muito tanta obrigado. gente importante em castelhano. Pela menor vez na vida valeu a pena nascer na Argentina. Ali só podia falar ou inglês ou espanhol. O inglês eu não falo, arrisquei lá meu portanhol e deu tudo certo. Não, foi tudo bem, foi emocionante para todos nós. Um grande abraço. Um abraço, Pitoniza. Vamos lá. Nove horas, 3 minutos pelo horário brasileiro de verão. Informações da sua cidade e da sua região. Band News FM em São Paulo, você acompanha a programação pelos 96,9 do rádio, em qualquer lugar do planeta, pela internet, pelo bandnewsfm.com.br. O Boechat tá aqui. Suspirar perto do microfone, não? Que Pode, Boechat, sempre pode. Os nossos ouvintes adoram. Vamos suspirar lá de cima, vamos pro alto. Falando de onde, Robson Ramos? Falando da rodovia Raposo Tavares. Da chegada a São Paulo, o motorista enfrenta a lentidão do quilômetro 14 até o 10, no acesso à rua Sapituba, no Butantã.
Por interior, condição boa, sem grandes dificuldades agora pela Raposo. Ouça também a Rádio Trânsito, 92,1 FM. Seu melhor caminho. José Alexandre, nosso ouvinte, mandou mensagem perguntando: por favor, o cartão da Zona Azul vale até que dia? Ele vale até o fim do ano, até o mês de dezembro, viu, José Alexandre? O que a gente teve de informação sobre o mês de novembro, que ele coloca isso na pergunta dele aqui, a venda do cartão da Zona Azul em papel. Essa venda seria feita até 21 de novembro, só que acabou muito antes desse prazo, né? A gente vem noticiando que em algumas regiões da cidade não é possível mais encontrar o cartão da Zona Azul. Mas se você tem um talão, ele vai ser válido até o mês de dezembro, até o finalzinho de dezembro. E aí, a partir do ano que vem, Zona Azul somente pelo smartphone. Obrigada pela mensagem. Sobrevoando a zona sul da cidade, a Avenida dos Bandeirantes tem congestionamento no sentido da Marginal do Pinheiros, desde o viaduto Jabaquara até o viaduto Santo Amaro. No sentido da rodovia dos Imigrantes, tem lentidão do viaduto Santo Amaro até o aeroporto, depois a condição melhora. O CNA tem promoção para você antecipar sua matrícula de 2017. Vá até uma escola, doe um livro infantil e ganhe material didático e a taxa de matrícula. Saiba mais em cna.com.br. Ouvintes mandando mensagem para cá. Por enquanto, o transporte público funcionando normalmente. Não tem reclamação sobre a circulação do metrô, da CPTM, não. Mas o nosso ouvinte, cadê? Não assinou a mensagem, mas mandou uma foto de uma fila quilométrica na linha amarela do metrô para conseguir comprar o bilhete para embarcar. A estação Butantã tá enorme, a fila por ali. Obrigada pela mensagem. A gente vai atrás de informação para saber se tem menos funcionário trabalhando hoje. O porquê, né? Tem sistema lento, de repente, mas para comprar o bilhete não precisa de sistema nenhum, né? Só uma pessoa para cobrar e passar o bilhete para frente, porque não é a recarga do bilhete único, aparentemente, que está dando problema hoje. Valeu pela sua mensagem. O Edmilson, de Cidade Tiradentes, está falando ainda sobre falha na linha telefônica e internet. Desde sexta-feira passada não funciona aqui na zona leste da capital paulista.
provavelmente tem algum tipo de vínculo, relação com a chuva forte dos últimos dias. Será, Edmilson? A gente também vai atrás de mais informações para saber o que acontece por aí, se tem ainda algum cabo rompido. Mais cedo a gente trouxe informação por aqui que só depois de 3 dias daquele temporal muito forte foi que a Eletropaulo conseguiu religar a luz em toda a capital paulista, conseguiu normalizar a distribuição da energia elétrica. Muitas árvores caíram na cidade, inclusive uma pessoa acabou morrendo e morreu por tomar um choque elétrico, né? O fio acabou caindo ali no chão e essa pessoa foi atingida por uma descarga elétrica, morreu na zona oeste da capital paulista. 99? Falando do corredor norte-sul, para quem está indo no sentido de Congonhas, lentidão da Praça Campo de Bagatelle até a ligação leste-oeste do viaduto Jaceguá, já na 23 de maio. Na volta para Santana, nesse trecho do corredor norte-sul, condição é boa. Uma noite de sono ruim, trânsito e estresse garantido. Calman é um calmante fitoterápico para casos de ansiedade. Insônia, a vida pede Calman. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mais ouvinte da zona leste da cidade falando de telefonia, que falha na telefonia de uma operadora específica. Eu e os meus vizinhos estamos sem telefone, nem choveu tão forte por aqui não. Tá no Jardim Tietê, zona leste da cidade. Valeu, Eliane, a gente com certeza vai atrás de mais informações. Chegar a São Paulo pela rodovia Anchieta, tem trânsito lento agora desde o quilômetro 13 até o 10 no acesso à Rua Vergueiro e depois segue com caminho intenso pelo trecho urbano até o Largo do Sacomã. Saída para BC e para a Baixada Santista é feita com boas condições agora. A Smart Fit oferece planos a partir de R$ 59,90 por mês com equipamentos de qualidade. Mude de academia com economia. Mude para Smart Fit. Acesse smartfit.com.br. Nove e 13. Rasputin da Barba Vermelha. Olha o que tem aqui para encerrar o programa de hoje que o nosso Pablo Fernandes me mostrou. Geração Z envia 206 mensagens por dia e 25% já receberam nudes. É um estudo realizado pela Macan, que é essa grande agência de publicidade, aponta a pesquisa da Macan divulgada pelo G1. Diz o seguinte,
Que a geração Z, que é a que nasceu em fins dos anos 90, né? Manda, em média, 206 mensagens por dia. Cada pessoa nascida na geração Z, portanto, depois de fins dos anos 90. Isso é quase 3 vezes o volume da geração anterior, que eu não sei que letra tem, que é a que nasceu nos anos... Y. Uhum. E 3 vezes mais mensagens do que a geração anterior. A partir de dados como esse, o relatório da agência atualiza o status dessa galera de nativos digitais para sempre disponível. É o que a geração Z passa a ser classificada agora. Para eles, diz o texto, separar a vida real da digital faz pouco sentido. Tanto que 25% já receberam nudes ou trocaram sexting. O que é sexting? Mensagens com conteúdo sexual, né? Toda relação, até as mais íntimas, não ocorre sem passar por alguma via digital para essa geração. Foram ouvidas 33 mil pessoas em 18 países, com idades entre 16 a 70 anos, para poder fazer a comparação. No Brasil foram 1.811 pessoas entrevistadas. Segundo uma especialista ouvida pelo G1, ou que fez a própria pesquisa, não está claro aqui para mim, explica Débora Nita, vice-presidente de planejamento da Macan. Os chamados geração Z, que é chamada de Centennials. Essa geração desembarcou no mundo online de smartphones em punho e talvez nem tenha chegado a ter um computador, explica Débora Nita. São um contraponto aos millennials, que é a geração Y, que é a anterior. A presença desse aparelhinho conectado, levado para todo canto, faz da internet um componente que não é do cotidiano dessas criançadas. Para eles já há inversão em que o eu digital toma uma dimensão, um espaço, uma verdade tão grande ou maior do que o eu fora do digital, ou seja, digitalizou geral a natureza humana a partir da geração Z. Supondo que a geração Y seja anterior à Z, quanto mais no início do alfabeto, mais velha é a pessoa. Deve estar na geração B, mais ou menos. Não, a X é de 60 a 70. Então você imagina. Depois do Baby Boom. Eu devo estar aí na A, na B, geração C. Então, é o seguinte, fiquem sabendo aí, a garotada hoje, garotada não, né, que nasceu no final dos anos 90, portanto está com 15 anos, 17 anos, 16 anos, não quer saber negócio de computador, não tem mais a ver esse papo, já é o smartphone mesmo na mão da garotada. É a vida. E não tem negócio de nude, para eles não é essa visão que os mais velhos têm, tal, esse choque. Para eles é isso mesmo, a vida é isso mesmo, rola beijo, rola fidelidade, infidelidade, sexo e tal, vamos nessa. Os nudes não têm um valor como o que teriam no passado, segundo de uma exposição pornográfica, segundo esse estudo aqui. Durma-se com um barulho desse. Outra notícia muito interessante que eu queria compartilhar com vocês está no UOL. Um nadador australiano que venceu aqui a competição dos 400 metros livres na Olimpíada do Rio de Janeiro. O nome dele é Mark Horton. Ele foi fotografado com a medalha no peito, sem camisa, aquela coisa toda. E um torcedor brasileiro suspeitou das manchas que o Mark Horton trazia no peito. Manchinhas, pintinhas. Escreveu para o Comitê Olímpico Australiano dizendo: olha, essas pintas são suspeitas, manda ele examinar. Vocês acreditam que o Mark Horton foi fazer um exame das pintas e era um câncer de pele? É isso aí. Ele foi alertado por esta mensagem do ouvinte, do torcedor brasileiro, foi fazer o exame e era câncer de pele, já fez a cirurgia, tirou, é uma pequena pinta e tal. A Austrália é um dos países com maior incidência de câncer de pele do mundo, 2/3 da população apresentam a doença. Eu já tirei 2, exatamente desse tipo que ele tirou aí, o carcinoma basocelular, um nas costas e outro no alto da careca.
todo mundo deve fazer preventivo de câncer. Aliás, não sabem se o torcedor era brasileiro? Ah, não sabe. Eu que estava me confundindo aqui. Põe um torcedor, desculpe, achei que era um brasileiro. De qualquer maneira, fica aí a notícia, olha, serve para você. De vez em quando o senhor tem aquela pinta, aquele negócio, você acha que não é nada? Você vai ganhar uma medalha olímpica? O carcinoma basocelular é o mais comum e o menos agressivo. Mas o dele é melanoma. O dele era o melanoma, né? Era o mais. Então, deixa eu dizer, ele não tinha o carcinoma basocelular, que é o menos agressivo. Depois vem o carcinoma espinocelular. O basocelular é o mais comum, menos agressivo. Depois vem o espinocelular, que é menos frequente. E depois vem o melanoma, que era o que o nosso australiano mais tinha. Forte. E esse é muito, o prognóstico é muito ruim se não for detectado logo no comecinho, viu? Então foi salvo pela atenção de um torcedor. Viva todo mundo, viva eu, viva o rabo do tatu. Até amanhã, minha gente. Um abraço!